Olá, você que acompanha o 3 Quartos Cego, eu sou Danilo Sanches Ferrari, tudo bem? E hoje eu quero falar do pecado das prostitutas. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Compra na Gearbest, ativa o sininho das notificações e diz na Bíblia, diz na história religiosa que as prostitutas eram consideradas pecadoras. E talvez por muita gente ainda sejam consideradas pecadoras hoje. Mas Jesus andava com as prostitutas. Não porque ele tinha algo com elas, mas porque ele compreendia uma situação com as prostitutas. E aí vem a minha consideração de onde na história Deus deve ter dado a informação, porque Jesus dizia que as prostitutas eram pecadoras. Porque eu não acredito que o problema real das prostitutas seja ser prostitutas. Enfim, vocês vão entender o que eu vou raciocinar. Vamos lá. Hoje em dia, considerando todo o conhecimento científico que nós temos hoje em dia, considerando toda a informação que nós temos hoje em dia, ainda existem pessoas que transam sem camisinha e pegam doenças, transmitem doenças uns para os outros. Ainda existem pessoas que transam sem camisinha e resultam em gravidez, ok? E aí vira gravidez indesejada e é onde a gente entra naquele discurso do aborto. Ponto. Então, vamos pensar nas prostitutas lá 2000 anos atrás, onde não existiam métodos contraceptivos, onde não existia preservativo. Muito provavelmente essas prostitutas se tornavam, vamos lá, digamos assim, centro de distribuição de doenças. Não estou criticando elas, não é culpa delas, ok? Mas, vamos lá, elas tinham relações com vários homens, casados, solteiros, enfim, jovens de vários lugares, e inevitavelmente elas iam contrair alguma doença. E, contraindo alguma doença, elas iriam, além de ter essa doença, passar para os outros homens com quem elas tivessem relação essas doenças. Também, não havendo métodos contraceptivos eficientes, ou esses métodos contraceptivos eram abortivos, e aí vocês sabem a minha questão com o aborto, que eu considero que aborto é errado, que o aborto é assassinato. Porém, então, tomar um chá que vai fazer o feto ser ejetado, para mim é um aborto, e aborto é assassinato. E eu não estou entrando no caso do aborto do questão religiosa. Eu acredito que a partir do momento que o óvulo fecundou, o espermatozoide fecundou o óvulo e já entrou no útero, já é um ser vivo ali. Eu acredito, mesmo que não tenha nervos, digamos assim, uma constituição nervosa. Então você tinha prostitutas além de ficando doenças, cometendo aborto e ficando grávidas. E aí, do ponto de vista de ficar grávida, o que acontece do ficar grávida? Essas prostitutas teriam seus filhos. Se fosse um filho garoto, ele muito provavelmente, não tendo uma estrutura familiar, tendo que conviver com a mãe sendo prostituta, assim, a chance dessa criança se tornar um bandido, se tornar um fora da lei na época, e ser morto por causa disso, era enorme. E em sendo uma filha mulher, a chance dessa garota seguir o caminho da mãe como prostituta também era enorme. Não havia muita chance de um garoto ou uma garota, filhos de prostituta, escaparem dessas vidas mais à margem da sociedade. Porque a sociedade os viria como filhos do pecado, então como pecadores, então ninguém iria querer dar oportunidades reais para eles, então eles ficariam à margem da sociedade. Então por que Jesus ficou com essa galera? Não porque essas pessoas são pecadoras em si, não porque o sexo é pecado, mas porque o sexo como forma de opressão é o problema. Então
Qual que é a concepção que o pessoal de antigamente tinha de pecado? Doença é pecado, deficiência é pecado, pobreza é pecado. Então, se doença é pecado, o sexo é pecado. As prostitutas que transmitem doenças são pecado. Era uma maneira simples de explicar para a sociedade que era errado, para tentar impedir que mais mulheres se tornassem prostitutas, que os homens não procurassem prostitutas, porque o ciclo todo que a prostituição gerava na época era um ciclo complicado. Hoje em dia, a coisa é igual? Eu acho que não. Eu não vejo hoje em dia prostitutas como pecadoras como antigamente. Deus pode não concordar com o fato de pessoas pagarem por sexo, mas eu não acho que isso seja um pecado. Se é pecado do ponto de vista de Deus, eu não acho que seja um pecado tão grave quanto antigamente. Porque, venhamos e convenhamos, hoje em dia, pode-se dizer que as prostitutas são as que mais cuidam da saúde, porque elas não querem passar doença para os seus clientes, então o tempo todo estão tomando remédios para evitar gravidez, vira e mexe estão fazendo exames, sempre usam preservativos, não fazem relação sem preservativo, então doença elas não vão transmitir, gravidez provavelmente elas não vão ter, então aborto provavelmente elas não vão fazer porque não vão ficar grávidas. Então o que acontece? Se não ficando grávidas, elas não vão gerar filhos que vão virar a margem da sociedade. Se bem que hoje a coisa também é muito menos complicada e um filho, uma filha de prostituta não necessariamente se tornaria um bandido ou uma prostituta, e haveria chances de seguirem outros caminhos hoje. E doença, então não está espalhando doença. Então o problema da prostituta não é ela ser prostituta, né? O problema é o sexo, não é nem o sexo, é quando o sexo é usado como forma de opressão. Mas eu vou entrar nessa questão do sexo em outro vídeo, tá? Hoje eu queria falar essa minha opinião sobre o que eu penso das prostitutas. Então eu não acho que hoje em dia as prostitutas sejam tão pecadoras quanto no passado, ok? Então se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Compra na GearBest e ativa o sininho das notificações. Muito obrigado e falou!